Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula da disciplina de Técnicas de Pesquisa em Economia. Eu sou o professor Ricardo Torres, vou ser o professor de vocês nessa disciplina. E nessa primeira aula, a gente vai tratar de um tema bastante elementar, para introduzir ao método científico e depois avançar para os assuntos mais específicos das disciplinas, que são as técnicas em si, né? Que é a definição de ciência, né? Como é que a gente classifica a ciência, o que ela se diferencia de outras formas do saber. Bom, então para a gente iniciar a aula de hoje, a gente vai começar com algo mais básico, que é entender justamente o que é a ciência. Então é uma coisa bastante importante, porque a gente está dentro de um curso de ciências econômicas, que faz parte aí de um conjunto mais amplo, de ciências que a gente define no plural, ou seja, as diferentes áreas do saber, mas existe uma concepção anterior, mais abrangente, do que é ciência e o que ela vai se diferenciar de outras formas do saber, como a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Bom, quando a gente resgata a origem da palavra, do latim, ciência ela significa o saber ou o conhecer. Tá? Então, o que vai diferenciar a ciência de outras formas de conhecer a realidade vai ser justamente o uso da razão em prol de outras formas de crenças, por exemplo, no conhecimento religioso. Então, muito do que se produz do conhecimento dentro da ciência, em primeiro lugar, vai estar pautado aí pelo uso de argumentos racionais, que vão ter um tipo de coerência lógica, e vão ter aí fundamentos, sejam eles teóricos ou empíricos, para dar sustentação a qualquer tipo de afirmação que se faz em relação à explicação de fenômenos que se estão estudando. Outra característica da ciência é que ela produz um conhecimento sistemático, ou seja, ela vai organizando o acervo do conhecimento, vai relacionando saberes distintos para explicar fenômenos cada vez mais complexos. Tá? Então, isso é uma característica também da ciência, ou seja, tentar sistematizar os conhecimentos, aquilo que já foi comprovado, e aquilo que vai abrindo novas frentes de possibilidades de exploração de novos estudos e de avanço no conhecimento. E também é um grande objetivo da ciência que ela produza um conhecimento exato, ou seja, que ela explique os fenômenos que se propõe a estudar de maneira mais precisa possível. Ainda que muitas vezes isso não seja possível por uma série de limitações do ponto de vista da capacidade metodológica, da própria disponibilidade de tecnologia para fazer determinadas observações, enfim. Mas esse é um grande objetivo aí da ciência, produzir um conhecimento e que esse conhecimento seja exato. Além disso, uma coisa que vai marcar bastante o discurso da aula de hoje é que esse conhecimento ele tem que ser verificável, ou seja, ele tem que ser passível de comprovação ou de verificação, principalmente do ponto de vista empírico, ou seja, que a gente possa observar e refazer testes para comprovar determinadas ideias ou hipóteses. Então, isso que vai dar também o caráter científico desse tipo de conhecimento, ou seja, aquilo que pode ser verificável, principalmente através dos 5 sentidos humanos, mas também através de outros tipos de experimentação que possibilitam a gente ver, compreender, enxergar, sentir. Além disso, é um tipo de conhecimento que ele é produzido através de métodos rigorosos e controlados. E aí vão se destacar a observação dos fenômenos naturais ou sociais, enfim, e também a aplicação de métodos de experimentação, ou seja, através de testes em que você consegue controlar determinadas variáveis para fazer verificação, o teste de uma série de hipóteses para tentar explicar relações de causa e efeito entre determinados fenômenos que estão sendo aí estudados, que são de interesses por parte das ciências e das diferentes áreas do conhecimento. Bom, além disso, a gente pode entender a ciência como um conjunto de estudos de problemas que são formulados em relação ao objeto. Então, esses problemas eles podem ser problemas de ordem teórica ou de ordem prática, ou seja, não necessariamente são problemas para a resolução de coisas da vida cotidiana, mas pode ser também, como, por exemplo, um problema que a gente está enfrentando nesse momento, que é a criação de uma vacina
para conter um vírus, tá, do coronavírus, o SARS-CoV-2. Tá? Então esse é um problema prático, tá, mas que ele exige também a formulação, tá, de conhecimentos prévios em relação ao funcionamento do vírus, tá, como é que ele age no organismo, que maneiras, né, ou que tipo de drogas existem para que a gente consiga fazer a inibição, né, do vírus no organismo, ou fazer com que o próprio sistema imunológico reaja a esse vírus e crie anticorpos por conta própria, enfim. Tá? Então, sempre o estudo dentro da ciência ele vai partir, né, de uma lacuna no conhecimento, seja ele do ponto de vista mais abstrato, teórico, seja do ponto de vista mais prático, empírico, né? Ou seja, para resolver problemas aí de uma ordem mais prática. Além disso, o grande objetivo da ciência é que com esses estudos, tá, a gente possa conhecer quais são as causas, tá, e os efeitos dessa situação problema. Né? Então, qual é a origem, por exemplo, né, do SARS-CoV-2, né, quais foram as suas causas e quais são os efeitos, né, dentro do organismo humano e assim por diante. Né? Então, não só as pesquisas visam, né, a contenção da crise sanitária, mas também a compreensão, né, de como é que funciona todo esse fenômeno, né, de surgimento de novos vírus, como que eles se transmitem, como é que eles se transformam, vão mudando e quais as consequências disso. Tá? Então, só para colocar em termos de exemplo, o que a ciência ela busca fazer. Tá? Ou seja, sempre conhecer, né, as causas e os efeitos de um determinado problema. Além disso, ela sempre vai promover questionamentos contínuos e críticos da realidade. Né? Ou seja, voltando ainda, por exemplo, da pandemia, né? Mesmo com o advento das primeiras vacinas, né? E da imunidade que vai sendo criada, a gente tem, né, sempre um acompanhamento, ou seja, existem casos que pessoas foram imunizadas e vieram a falecer. Né? Então, por que isso acontece? Nós temos mutações genéticas do vírus. Então, a variante Delta ela traz, né, uma série de dúvidas em relação à eficácia das vacinas. Então, é papel da ciência permanentemente estar questionando, né, e avaliando de maneira crítica a realidade para ver o que né, de hipóteses anteriores se comprovam e aquilo que precisa ser modificado nesse acervo do conhecimento. Além disso, a gente tem uma relação muito próxima, né, entre os objetivos de explicar fenômenos, mas também de realizar intervenções para melhorar a relação do homem com, né, o meio ambiente. E isso faz com que haja principalmente nos tempos atuais, né, uma aproximação entre ciência e tecnologia. Não significa dizer que sempre na história da humanidade as tecnologias foram desenvolvidas a partir de conhecimentos científicos. Tá? Então, muito foi criado a partir, né, da experimentação mais prática, da experiência, da tentativa e erro, mas nos dias atuais, cada vez mais, né, as novas inovações tecnológicas elas são pautadas nos conhecimentos gerados aí dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, que se propõe, né, a fazer esse avanço no conhecimento. Então, a própria capacidade de criação de novas vacinas com RNA combinante, né, ela é fruto justamente dessa aproximação, né, dos conhecimentos científicos com o desenvolvimento tecnológico. Então, no caso, né, da indústria farmacêutica em geral, mas da produção de novas vacinas, né, ela é uma tecnologia fortemente baseada em ciências, ou seja, sem esse conhecimento científico é muito difícil, né, chegar por acaso, por tentativa e erro, no desenvolvimento de uma tecnologia capaz de resolver essa crise sanitária. Bom, uma segunda coisa importante na aula de hoje é que a gente tem uma série de classificações da ciência. Né? Então, a ciência, de maneira geral, né, ela na verdade ela comporta aí diferentes áreas do conhecimento e as ciências elas são diferentes entre si. Né? E elas vão se diferenciar em relação ao conteúdo que elas vão se debruçar para estudar, vão se diferenciar em relação à sua capacidade preditiva, quais fenômenos estão sendo estudados, o que é possível de fazer, o que não é possível de fazer, seus objetivos e assim por diante. Tá? Então aqui eu estou trazendo da literatura que eu recomendei para vocês lerem nesta primeira aula, algumas classificações que aparecem ali, não são todas, tá? Mas são algumas bem interessantes, né, que já permite a gente conhecer um pouquinho mais das diferentes áreas do conhecimento dentro das ciências. Bom, uma primeira classificação que a gente pode fazer é em relação ao conteúdo, né? Ou seja, a gente tem ciências, né, que o seu conteúdo é mais formal,
e outras que seu conteúdo é mais factual, ou seja, empíricas e não empíricas. No caso das ciências formais, a gente vai ter disciplinas como a matemática, a lógica, né, que elas não estão lidando com fatos, né, com fenômenos da realidade diretamente, né, mas com ideias que são mais abstratas, mas que organizam também o conhecimento humano. E as ciências factuais vão ser aquelas que vão se debruçar justamente, né, sobre observações de fenômenos da realidade. Então a gente tem essa primeira classificação entre ciências formais, que são chamadas não empíricas, porque não estão baseadas necessariamente na experiência, né, através da observação de fenômenos naturais, e aquelas que são factuais, que justamente visam, né, trazer explicações para fenômenos observáveis. Uma segunda classificação diz respeito ao caráter, né, da ciência. Ela pode ser uma ciência pura ou uma ciência aplicada. Qual a diferença entre as duas coisas? Bom, a ciência pura ela vai ter como objetivo, basicamente, organizar e expandir o conhecimento, tá? Principalmente através da teorização. Então, a teorização, basicamente, vai ser a formulação, né, de explicações, de relações entre variáveis, né, que vai prover uma série de explicações sobre como os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, funcionam, né, em sistemas mais complexos. Já a pesquisa aplicada ou a ciência aplicada vai ser aquela que usa do conhecimento anterior para fazer estudos sobre a realidade, inclusive intervenções sobre a realidade, mas também é aquela que vai levantar informações, né, empíricas. Então, geralmente as ciências aplicadas elas são as ciências factuais ou empíricas. E esse confronto entre o acervo do conhecimento e a realidade, ela pode trazer dois conjuntos de resultados, né? Uma é a comprovação de hipóteses ou ideias formuladas do ponto de vista teórico, ou, inclusive, trazer aí a rejeição ou mesmo a transformação dessas ideias, que vai trazendo novos elementos para dentro da teoria e com isso vai ampliando o escopo e o próprio acervo do conhecimento. Então a ciência aplicada ela tem esse duplo papel, tanto de aplicar conhecimentos para a compreensão de realidade, né, como extrair da realidade novas informações que permitem o avanço no próprio conhecimento. Isso pode gerar aí uma retroalimentação entre a ciência aplicada e a ciência pura, no sentido de novas informações observadas, né, na realidade, promoverem mudanças, né, nas aplicações teóricas, que basicamente vai ser o campo aí das ciências puras. Tá? Bom, além disso, a gente pode classificar as ciências de acordo com a sua capacidade preditiva. Então a gente tem as chamadas ciências exatas, então a matemática, a física, a química, e a gente vai ter as chamadas ciências inexatas, que é aquelas que também procuram algum tipo de predição, mas que, por uma série de fatores, elas são limitadas, né? Sua capacidade preditiva é muito menor do que de outras ciências, como a matemática, né? Que é uma lógica exata aplicada a ideias abstratas, mas também a gente vai ter a física, a química, enfim, aquelas que são passíveis, né, de experimentação, que a gente consegue controlar determinadas variáveis, medir. Né? Então, essa capacidade preditiva ela é um pouco mais exata do que, por exemplo, nas ciências econômicas, nas ciências sociais, nas ciências políticas, tá? Que a gente tem uma série de fatores limitantes em relação à capacidade de fazer predição. Tá? Bom, além disso, a gente tem, né, é um pouco mais coloquial, mas essa classificação entre o rigor metodológico, das chamadas ciências duras, né, que são hard science, do inglês, isso vem do inglês, e as ciências brandas, né, aqui está escrito brancas, mas seriam as ciências brandas, o soft science. Aqui, em relação ao rigor metodológico, principalmente diz respeito à capacidade de a gente controlar os experimentos, ou mesmo de fazer experimentos controlados e fazer alterações nas variáveis e verificar resultados. Né? Então, uma coisa é você fazer experimentos em laboratórios, né, controlando temperatura, pressão e coisas do gênero. E outra coisa é você, enquanto um historiador, conseguir, né, explicar fenômenos, né, de coisas que aconteceram, né, em épocas muito remotas, e a capacidade de você chegar a essas informações, ou de reviver, ou de reinterpretar esses fenômenos, estando muito distante, né, dos seus acontecimentos, é muito mais difícil. Então o rigor metodológico ele é muito mais complexo, não porque o pesquisador, o investigador, né, não tenha o rigor, porque os métodos, né, essa capacidade de acessar a informação, né,
é muito mais limitada do que de determinadas ciências em que você tem uma mutabilidade menor, né? Você tem uma capacidade de controle maior das variáveis que estão sendo estudadas. Bom, aqui eu trago, tá, do livro que eu indiquei para vocês, o primeiro quadro, que é o quadro 1, que traz a classificação das ciências, que resume um pouquinho o que eu comentei no slide anterior. Tá? Então a gente tem aqui as ciências formais, não aplicadas, então basicamente a gente tem a lógica e a matemática. E depois a gente tem as ciências empíricas ou factuais. Então a gente vai ter as ciências naturais, como a física, a química e a biologia, e também as chamadas ciências sociais e humanas, como a sociologia, a própria economia, política, história, psicologia e assim por diante. Tá? E a gente também tem o caráter da ciência, né? Ou seja, as ciências puras, que busca, né, o conhecimento puro por meio de enunciados, e tem finalidade cognitiva, ou seja, organizar as ideias, sistematizá-las, para que a gente tenha, né, uma explicação coerente e racional sobre determinados fenômenos. Já as ciências aplicadas, né, ela tem essa busca de um sistema operatório, né, e tem uma finalidade pragmática, né, ou seja, aquilo que é voltado para a resolução de problemas ou para a explicação, né, mais imediata de coisas que são observadas na realidade. Tá? Não significa dizer que nas ciências sociais e humanas não se faça ciência pura, então a gente pode pensar, por exemplo, né, a organização lógica da teoria do equilíbrio geral na economia, por exemplo, a partir das teorias, né, de equilíbrio parcial, ele é um esforço, né, baseado na lógica, né, e usa instrumentos matemáticos, então a gente também pode ter uma pesquisa de caráter mais puro, mas nessa classificação aqui, a gente está colocando o mais geral. Né? Então, essas ciências como a política, a economia, a administração, entre outras, né, ela vai ter esse caráter mais de ciência aplicada, ou seja, vai estar lidando com fenômenos da realidade, vai estar procurando trazer o conhecimento acumulado para a intervenção, e assim por diante. Então, por isso que a gente tem a maior parte dessas ciências sociais, principalmente, né, vão estar mais associados aí a um caráter mais aplicado. Tá? Bom, outra forma de fazer essa classificação é o que o CNPq faz, que são as chamadas áreas de conhecimento. Né? Então, eu já mencionei esse termo, e basicamente a gente tem no Brasil essa separação, tá? Em outros países podem adotar outras formas de separação das ciências, mas aqui a gente tem, tá, alguns compartimentos, né, que vão englobar uma série de cursos, né, de nível superior. Então, por exemplo, a gente tem lá as ciências agrárias, a gente vai ter agronomia, recursos florestais, engenharia florestal, engenharia agrícola, medicina veterinária, etc, etc. Tá? A gente tem as chamadas ciências biológicas, então biologia, genética, botânica, ecologia e assim por diante. A gente tem as ciências da saúde, onde tem medicina, odontologia, farmácia, enfermagem, nutrição, etc. As chamadas ciências exatas e da Terra, onde a gente vai ter a matemática, a estatística, a física, a química, ciências da computação e assim por diante. E aí, continuando, né, a gente tem as chamadas engenharias, então vão entrar aqui todas as engenharias, civil, de materiais, química, né, de produção, nuclear, etc. A gente tem uma separação entre as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, embora a gente possa considerar também que as ciências sociais, elas, de certa forma, fazem parte das grandes ciências humanas. Tá? Então, em alguns outros países, né, essa classificação acaba abrangendo as duas coisas. Mas, aqui no Brasil, a gente tem lá as ciências humanas, que englobam a filosofia, a sociologia, a antropologia, história, geografia, educação e assim por diante. Tá? E a gente tem as ciências sociais aplicadas, onde está a economia, mas também, né, tem outros cursos como direito, administração, arquitetura e urbanismo, planejamento regional, demografia e assim por diante. Tá? Ou seja, aqui a gente tem uma área das ciências humanas que tem esse caráter mais aplicado, ou seja, ele se baseia, né, principalmente no levantamento, no confrontação, né, da teoria com a prática, vamos dizer assim, e também, né, tem esse objetivo aí de promover a solução de problemas de ordem mais prática. E por fim, nessa classificação do CNPq, a gente tem lá a linguística, letras e artes, tá? Como também um outro campo, uma grande área do conhecimento. Bom, quais são os objetivos da ciência? Em primeiro lugar, como a gente já colocou lá no início, a ciência ela visa a produção de conhecimento sobre os objetos, né, que ela se debruça a estudar.
E esses objetos, eles podem ser objetos concretos, né, como eu coloquei no início, né, entender como é que funciona o vírus no organismo e que tipo de medicamentos ou vacinas poderiam ser elaboradas para inativar o vírus no organismo ou produzir, né, anticorpos no organismo para que a pessoa mesma consiga eliminar o vírus do organismo. Então, aqui a gente tem objetos de estudo da ciência que são mais concretos, né? Ou seja, eles são passíveis de verificação do ponto de vista da realidade, de mensuração e coisas do gênero. Mas também a gente pode ter objetos mais abstratos. Então, isso vai voltar um pouquinho para aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Para o campo das ideias. Então, dentro da lógica, dentro da matemática, criação de algoritmos, né, ou lógicas de programação, se for ciências da computação, e coisas afins, né, que também vão estar baseados em grande medida na lógica e na própria matemática. Tá? E a gente pode colocar como funções essenciais da ciência, tá, a descrição dos fenômenos, tá, a explicação, principalmente explicações entre a relação de causas e as consequências, ou relação de causa e efeito, e também, quando possível, elaborar previsões. Né? Não só previsões meteorológicas, por exemplo, né? Mas todo tipo de previsão. Né? Então, ou seja, tanto na física, na química, na biologia, mas mesmo nas ciências econômicas, por mais limitado, né, a capacidade preditiva que seja, né? Todas as ciências, elas de certa forma buscam trazer explicações, relações de causa e efeito entre os fenômenos, né? De forma que, se determinadas variáveis, né, repetem seus valores ao longo do tempo, é esperado que, né, um determinado resultado seja produzido. Então, essa organização das ideias faz parte de uma função essencial da ciência, justamente para poder prover aí um grau de predição, né, sobre o que poderia acontecer caso determinados elementos, né, assumissem certos valores. Então, a partir do entendimento da relação entre determinadas variáveis, é possível aí prover algum tipo de predição sobre o que aconteceria caso o valor dessas variáveis fossem alterados. Bom, ainda sobre o objetivo da ciência, a gente pode dizer que a ciência ela busca, né, sempre, nos objetos que ela está estudando, estabelecer quais são as características comuns ou as leis que regem determinados eventos, né? Sejam eventos aí, ambientais, físicos, naturais, como também eventos sociais. Né? Então isso vai depender justamente do campo do conhecimento que a gente está trabalhando. Tá? Além disso, a gente tem algumas funções essenciais, que é basicamente a ciência ela busca aperfeiçoar a relação do homem com o mundo, com o meio ambiente, e ela faz isso através do aumento do acervo do conhecimento. Né? Então, a gente tem um grau de cumulatividade do conhecimento, ou seja, a gente vai conseguindo compreender outros fenômenos a partir de coisas mais básicas que foram produzidas no passado, o que não significa dizer que seja linear, né? Ou seja, é possível que haja uma disrupção com o conhecimento anterior, mas isso muitas das vezes só é possível a partir, né, do esgotamento, né, de uma forma de pensar que leva, né, à criatividade, ou à imaginação, ou mesmo à formulação de novas teorias. Né? Então, de certa forma, esse aperfeiçoamento ele acontece também no campo do conhecimento. Né? Ou seja, a gente vai acumulando conhecimento e, embora haja mudanças, inclusive radicais, na forma de descrever os fenômenos, né, a gente tem esse caráter, né, essa característica de cumulatividade de conhecimento ao longo do tempo. Bom, e como eu já havia mencionado, né, o objeto de estudo da ciência ele pode ser material, né, ou a forma, ou formal, desculpa. Material no sentido de que a gente vai trabalhar com coisas mais tangíveis, né, problemas da realidade, ou formal, né, no campo mais das ideias, né, seja a solução de problemas, né, da ordem da matemática, da lógica e coisas afins. Bom, além disso, a gente pode classificar as ciências dentro de um outro marco, né, que são os chamados tipos de conhecimento, ou formas de saber. Tá? Aqui eu estou classificando 5, mas eu vou focar principalmente nos 4 últimos, tá? Mas eu trouxe para ilustrar para a gente visualizar quais são esses tipos de conhecimento. Então a gente tem lá conhecimento mítico ou mitológico, o conhecimento religioso, tá? Ou teológico, mas eu vou colocar algumas diferenças, né,
em relação à fé e à teologia mais adiante, o conhecimento filosófico, conhecimento popular e o que nos interessa nesse momento, que é o conhecimento científico. Tá? Bom, com relação ao conhecimento mítico, a gente pode pensar que ele é uma forma mais rudimentar na produção do conhecimento, que está baseado justamente na explicação dos fenômenos, da origem do homem, da sua finalidade no mundo e coisas afins, a partir da criação de mitos, né, que envolve deuses, né, histórias que são transmitidas de geração em geração e são cultuadas num determinado povo. Né? Então, são formas mais rudimentares, né, de explicar a verdade, que estão baseadas em mitos. Né? Então, a origem dos deuses, né, por que eles fizeram tal coisa, por que as coisas acontecem de tal maneira. E a gente pode dizer que ele é uma espécie de precursor, né, do conhecimento religioso, que é mais organizado, né, que é instituído, que tem uma literatura própria. Né? Então, o conhecimento mítico está mais associado a idades antigas. Né? Embora, obviamente, a gente possa encontrar aí pessoas que acreditem nisso, mas vai ser algo, né, menos comum do que os outros 4 tipos de conhecimento. Ou seja, a gente vai ter nos dias atuais, né, o conhecimento religioso convivendo com o conhecimento filosófico, com o conhecimento popular e com o conhecimento científico. Tá? E aí eu vou explorar um pouquinho mais cada um desses outros 4 tipos de conhecimentos. Bom, com relação ao conhecimento religioso, a primeira coisa que a gente pode falar é que ele está fortemente baseado na fé. Tá? Mas não somente isso, tá? Porque também ele pressupõe que existem aí forças divinas que estão além da compreensão humana, e o objetivo do conhecimento religioso, tá, é justamente propor aí a compreensão de quais seriam os desígnios divinos, tá, para a humanidade. E ele vai buscar também, né, esse tipo de conhecimento, estabelecer relações de causa e efeito, né, qual é a origem e a finalidade do homem, né, qual é o propósito da vida, além de estabelecer uma série de valores, né, valores morais e políticos para a vida em sociedade. Ele vai ser caracterizado, né, por uma organização também, né, de conhecimento através de escrituras, né, liturgia e coisas do gênero, que carregam verdades sagradas, porém essas verdades são inquestionáveis. Tá? Ou seja, uma vez reveladas essas verdades, elas, né, não são mais questionadas, né, não se coloca em dúvida. Por isso ela é uma forma de conhecimento que está muito baseado na fé. Né? Então você acredita ou não acredita. Você não coloca à prova, né, qualquer tipo de afirmativa que é feito a partir do conhecimento religioso. Além disso, né, ele parte da ideia de que a existência divina é evidente, então dispensa de ser demonstrada. Então esse é o ponto de partida. Né? Existe um ser divino nas diferentes religiões, e que ele foi, né, o criador, né, da vida, e isso, né, vai gerar aí uma série de explicações posteriores, né, sobre a relação, né, do homem com a natureza, sua origem, seu objetivo de vida e coisas afins. Né. Então, esse tipo de conhecimento ele traz verdades que são infalíveis e indiscutíveis, né, portanto são verdades exatas nessa concepção. E também é um tipo de conhecimento que não é um conhecimento parcial, né, mas é um conhecimento sistemático do mundo. Então, ou seja, ele procura explicar tudo, tá, de maneira relacionada. E eu acho que é importante colocar essa distinção entre a teologia e a fé, que a fé, né, ela é individual, né, obviamente que as organizações religiosas elas promovem a fé, mas ela é uma crença, né, uma crença do indivíduo. Já a teologia, né, ela não é a crença simples e pura, mas ela propõe, né, uma reflexão lógica, né, em contraste com a crença, no sentido de explicar, né, de tentar compreender quais seriam os desígnios, né, divinos para os seres humanos. Né. Então eles partem da ideia dos princípios da revelação, né, que são tidos como verdades infalíveis, indiscutíveis, mas também propõem uma reflexão lógica para compreender melhor, né, quais seriam esses desígnios, né, divinos para o ser humano. Então essa vamos dizer assim, é uma forma, né, de produção de conhecimento, e aí, né, a gente vai ter uma série de explicações de relações de causa e efeito dos diferentes fenômenos naturais ou sociais, baseados, né, no pressuposto de existir um Deus, né, e que há
aí uma série de valores morais, né, de princípios em relação à origem e os desígnios, né, que são dados aos seres humanos na sua vida em sociedade. Bom, um segundo tipo de conhecimento é o chamado conhecimento filosófico, que basicamente, né, a filosofia ela é uma reflexão crítica sobre algo, né? Ela prioriza o pensamento, então ela vai estar muito no campo das ideias, né? Toda a sua produção de conhecimento está no campo das ideias. E ela tem um objetivo muito claro, que é compreender os fenômenos naturais, sociais, não importa, né, os fenômenos da realidade, além da sua aparência. Então, há uma relação muito coerente entre os fatos, né, ou se busca uma relação muito coerente entre os fatos. Tanto é que a lógica, né, ela é um ramo do conhecimento da filosofia. Então, aqui o pensamento racional e crítico ele vai ser muito forte. E o grande objetivo, né, além de compreender os fenômenos, além da sua aparência, é estabelecer conceitos universais, ou seja, que vão ser aplicados, né, independente da situação. Então essa é a ideia, né, da produção do conhecimento filosófico. Por outro lado, né, o conhecimento filosófico ele também vai ter um caráter valorativo, né, no seguinte sentido de estabelecer juízo de valor, né, o que é certo, o que é errado, o que é moralmente aceito ou inaceito, né, inadmissível. E ele vai partir de hipóteses, né, que não são testáveis, já que parte do campo das ideias, né. Agora, muitas dessas hipóteses elas vão emergir naturalmente da experiência. Né. E aí a gente faz uma distinção da experiência e não da experimentação, ou seja, da experiência do filósofo, né, da vida em sociedade. Então, aquilo que ele consegue observar a partir da sua interação, né, com outros indivíduos, daquilo que ele consegue observar, mas de maneira não sistemática, né, ou seja, não da experimentação, mas da experiência em si, né, individual. Mas, por outro lado, né, ele vai propor também uma série de organizações de ideias que são racionais e sistemáticas. Né, ou seja, essa ideia sistemática é também vincular a relações de causa e efeito, né, ainda que não passíveis de teste ou de observação sistemática e empírica. Né. Então, sistemático é mais no sentido de organizar as ideias através de um processo dedutivo, né, ou seja, eu elaborar algumas hipóteses ou alguns pressupostos e eu vou deduzindo algumas conclusões a partir disso, desde que eu não incorra em contradições. Né? Então, portanto, a coerência lógica ela é fundamental para o conhecimento filosófico. Bom, temos ainda o chamado conhecimento popular, ou dito como senso comum, que é aquele tipo de conhecimento que resulta da experiência, né, do ser humano na resolução de problemas do dia a dia. E são conhecimentos que eles, uma vez criados, né, ou apreendidos, eles são transmitidos para outras pessoas, né, através do convívio em sociedade, e também são repassados de geração em geração. Eles geralmente são conhecimentos tradicionais, né, assim denominados, né, justamente pelo fato de que eles são transmitidos, né, ao longo do tempo, através, né, de geração em geração. Nem sempre ele vai possuir uma explicação racional, mas nem por isso, né, o conhecimento popular ele vai ser falso. Né? A gente pode ter esse conhecimento popular verdadeiro ou falso, né, do ponto de vista científico, né, usando critérios da ciência para dizer o que é verdadeiro e falso, né? Mas ele vai ser muito baseado no empírico, né? Ou seja, da experimentação, daquilo que a pessoa consegue observar, o que ela aprende, né, no dia a dia. Ele é um conhecimento gerado de maneira espontânea e incompleto. Né? Ou seja, uma vez apreendido algo, né, não se preocupa em explicar todas, né, as causas e as consequências de determinado conhecimento. Desde que ele seja um conhecimento prático, né, e que tenha uma utilidade para a sociedade, ele vai sendo repassado aí de geração em geração. Então, só para ilustrar dois exemplos, né, existe um tipo de conhecimento popular, né, que se mostra falso, né, que é o fato de você comer manga com leite. Né? Isso poderia trazer algum tipo de mal-estar à saúde ou mesmo levar à falência. Né? Então esse é um conhecimento aí que foi passado de geração em geração, principalmente aqui no Brasil, mas que não é falso, né? Não tem nenhuma comprovação científica de que isso seja verdadeiro. Por outro lado, né, existe um conhecimento tradicional de que se você tomar chá de boldo depois de uma ressaca, aquilo ajuda você a se recuperar, né, da embriaguez. E isso é verdadeiro, né? Ou seja, a gente tem uma série aí de medicamentos à base de ervas, né? Que justamente usam o boldo, outros extratos aí vegetais
como ruibarbo, enfim, né, que ajudam, né, a estimular o fígado na produção da bile, né, que ajuda a eliminar o álcool do organismo. Então não necessariamente o conhecimento popular ele é falso, mas ele não consegue explicar, né, todos os mecanismos, todas as características, todas as relações de causa e efeito. Tá? Mas ele é um conhecimento válido, né? E algumas vezes ele é um conhecimento correto. Tá? Embora ele não seja exato. Né? Então, como eu estou colocando aqui no último item, ele é um conhecimento inexato. E muitas vezes ele vai ser um conhecimento valorativo. Né? Ele também vai ser carregado de emoção, né? Ou seja, aquilo que é passado de geração em geração. Então, nem sempre ele vai ser um conhecimento, né, baseado na razão. Tá? Ele vai ser assistemático, porque não vai fazer esse conjunto complexo de relações de causa e efeito, de variáveis que influem diretamente ou de maneira intermediária, né, em determinados fenômenos. Mas, por outro lado, ele é um tipo de conhecimento verificável, né? Ou seja, mesmo afirmando que comer manga com leite faz mal, né, eu posso verificar do ponto de vista empírico, né, se isso acontece de fato, e eu posso rejeitar ou não. Tá? Então, ele também é um conhecimento falível, ou seja, no sentido de que ele pode ser falseado. Né? Eu tenho um conhecimento que ele pode ser verificado do ponto de vista empírico e que ele pode se mostrar falso também. Né? Então, essa é uma característica do conhecimento popular, que vai ser um pouco mais próximo, vamos dizer assim, do conhecimento científico, como a gente vai ver mais adiante. Bom, vindo então para, né, o tema central aqui, que é o conhecimento científico, a primeira coisa que a gente pode colocar como característica é que ele vai estar fundamentado na razão e na experimentação. Tá? E é um tipo de conhecimento que ele exige legitimação, né? Ou seja, eu vou ter que levantar dados, eu vou ter que analisar, eu vou ter que fazer comprovações teóricas e empíricas. Tá? Então, ele não é aceito, né, imediatamente. Né? Eu preciso convencer com argumentos, né, e argumentos razoáveis e pautados aí, né, numa boa explicação, em evidências empíricas e assim por diante. Tá? Então, naturalmente, ele vai ser, né, um tipo de conhecimento factual, ou seja, fatos e fenômenos que são perceptíveis pelos sentidos, né, que vão pautar ou que vão embasar toda a argumentação científica, e ela é contingente, no sentido que eu posso elaborar hipóteses, mas essas hipóteses elas podem se mostrar falsas. Né, então, eu posso confrontar elas com a realidade. Né, e se elas se mostram falsas, naturalmente, eu tenho que reformular essas hipóteses para que eu tenha uma hipótese que seja plausível. Né? Ou seja, que ela tenha aderência com aquilo que eu observo através dos meus 5 sentidos. Além disso, é um conhecimento sistemático, assim como a filosofia, que a gente colocou lá, né? E também era o caso do conhecimento teológico, né? o religioso. É verificável, né? Ou seja, eu sempre tenho um tipo de conhecimento que eu posso testar do ponto de vista empírico. Falível, ou seja, eu faço afirmações que elas podem se mostrar falsas, né? Então não é uma verdade absoluta que se produz nas ciências, então eu vou sempre ter verdades temporárias que elas podem vir a ser confirmadas posteriormente com novos estudos, ou podem ser refutadas eventualmente, e é que eu já tinha mencionado, né, que elas são contingentes, no sentido de que eu elaboro essas hipóteses falseáveis. Tá? Bom, outra coisa interessante que a gente deve ter em mente nessa primeira aula é a delimitação do que é o conhecimento científico. Tá? Então, o primeiro ponto, né, como eu mencionei, é que a ciência ela vai buscar a verdade. Né? Mas essas verdades não são inquestionáveis. Então, a gente está num permanente processo de busca. Tá? Então, a gente tem respostas temporárias, e aí os estudos, né, que vão vindo posteriormente, eles vão ou reforçar aquela afirmação, aquele conhecimento, ou refutar aquele conhecimento. Tá? Além disso, é um tipo de conhecimento que busca ser objetivo, tá? Ou seja, as razões, né, o uso da razão, da racionalidade e de evidências, elas prevalecem sobre opiniões e preferências pessoais. Né? Ainda que a gente possa ter a intervenção, né, das preferências pessoais e das opiniões, mas a ideia é que a gente tente separar, né, sujeito e objeto, principalmente nas ciências sociais e humanas, para que a gente possa ser o mais objetivo possível. Ou seja, que as afirmações que se façam elas estejam baseadas num discurso coerente, lógico, né, e que estejam pautados em evidências obtidas através da observação ou através de experimentos. Então a gente tem esse conceito que eu acho bem interessante destacar, que está no livro que eu recomendei para vocês lerem para essa aula, que é o da cientificidade, ou seja, a qualidade, né, de ciência
que se refere a esse termo, né, que vai qualificar o processo ou o método como científico, né, ou seja, é a condição que faz com que algo seja considerado científico. Então eu gostaria de destacar o processo e método nessa frase, que é justamente, né, a forma como a gente produz o conhecimento que vai determinar se ele é um conhecimento científico ou de outra categoria, religioso, filosófico, ou mesmo um conhecimento mais de senso comum. Bom, a questão do método, como eu destaquei, ela é muito importante dentro, né, do que a gente vai considerar como ciência ou não ciência. Tá? E o método, o que a gente pode entender como método nesse momento? Tá? Basicamente é um conjunto de procedimentos que são estruturados e pré-estabelecidos para a gente atingir um determinado objetivo. Né? Então o objetivo é descobrir, por exemplo, que tipo de vacina, né, vai produzir aí uma resposta imunológica no organismo para combater o coronavírus. Tá? Então esse é um grande objetivo. Agora, como é que a gente faz isso? Tá? Então, como fazer, como eu destaco aqui, vai ser justamente um conjunto de procedimentos, né, que vão ser adotados para verificar, né, o que funciona, o que não funciona, para estimular, nesse exemplo que eu dei, a resposta imunológica no organismo. Tá? Além disso, né, esse método ele é uma descrição que permite, né, a outros a terem acesso aos dados, né, ou seja, como é que eu estou observando os dados, e também replicar o experimento ou observação. Tá? Então, não necessariamente eu vou ter algum tipo de intervenção controlada, como no caso das pesquisas clínicas, tá? Ou, né, eu posso ter simplesmente observação de fenômenos, né, seja fenômenos naturais ou fenômenos sociais. Tá? Mas de qualquer forma, né, o método é essa descrição do passo a passo de como fazer, né, de como chegar a um resultado esperado. Além disso, eles se referem a processos sistemáticos de estudo de um fenômeno. Tá? Então o método ele vai ser o caminho para viabilizar um objetivo. Então essa ideia de processo, ela é bastante interessante, e aí eu vou trazer ela um pouquinho mais para frente, mas uma característica fundamental para a gente definir o que é científico ou não, também vai estar pautado no discurso científico. Né? O que é o discurso científico? Primeiro, ele vai ser um discurso lógico, tá? Então ele vai ter rigor nas afirmativas, ele vai ser muito preciso, muito específico, e também vai ter coerência. Tá? Então ele não vai se contradizer a toda hora. Então se eu afirmei uma coisa e por lógica, eu só posso chegar a uma determinada conclusão, essa minha conclusão não pode ser diferente daquilo que eu estabeleci anteriormente. Tá? Além disso, tá, ele vai ser um discurso experimental que vai estar pautado em evidências, tá, que basicamente são dados mensuráveis, comprováveis e reatestáveis. Tá? Ainda que esses dados sejam qualitativos, não necessariamente vão ser dados quantitativos, isso a gente vai ver no decorrer do curso. Tá? E também vai ser um discurso passível de controvérsia, né? Ou seja, ele permite a gente discutir, né? Ou seja, não é uma verdade absoluta que está sendo imposta. Então, se o método aplicado ele possui limitações, ou se o escopo da pesquisa levantou dados insuficientes, e assim por diante, né? As afirmações elas podem ser questionadas. E essa controvérsia, em vez de impor uma segunda verdade, na verdade ela incita novas pesquisas para justamente criar um conhecimento novo que permita, né, ou refutar, ou transformar, ou mesmo rejeitar aquilo que foi dito anteriormente. Então essa frase que eu trago aqui do texto que eu deixei para vocês é bem interessante porque ela fala o seguinte, né, as autoras vão falar o seguinte: você pode considerar como científico aquilo que possui um objeto de estudo definido, né, então a gente define um objeto bastante específico, que é passível de comprovação através dos métodos, né, de levantamento e análise de dados, que é discutível e obviamente interessante, ou seja, a gente vai justamente se debruçar sobre temas que interessam, né, aquilo que a gente desconhece e precisam ser mais bem estudados para que a gente possa compreender. Tá? Então geralmente coisas que a gente já domina, né, que já é de amplo conhecimento, eles vão ser temas de estudo menos interessantes do que aquilo que a gente desconhece. Bom, agora voltando para a ideia de processos, tá? Ou seja, do método como um processo, né, de geração de conhecimento, a gente vai ter o seguinte. Bom, basicamente o conhecimento científico como processo ele vai ter a entrada, né, fazendo uma associação justamente com o que significa um processo, né, uma etapa de transformação, e isso vai gerar uma série de saídas. Né. Então as entradas são as ideias e hipóteses, né, que elas podem ser formuladas a partir de um pensamento mais filosófico, abstrato, né, baseado na razão,
Mas, dependendo da área do conhecimento, como nas ciências econômicas, raramente é o caso. Raramente essas hipóteses, essas ideias, elas derivam de algum tipo de observação ou compreensão da realidade, tá? Mas depois essas ideias, né, elas vão ser colocadas à prova. Então a gente vai ter um processo de transformação, que é justamente o emprego, né, de métodos e técnicas de pesquisa. Né? No decorrer do curso eu discuto um pouquinho mais detalhadamente a diferença entre as duas coisas, mas que é justamente essa etapa aí de fazer a investigação, de analisar, levantar e analisar dados, de tirar conclusões e assim por diante. Né? E disso a gente vai ter as saídas, né, que vai ser a validação, a refutação ou a reformulação daquelas hipóteses que a gente elaborou anteriormente. Né? E daí tirar conclusões. Né? Então essas saídas, elas vão formar, né, vão realimentar o acervo do conhecimento científico, que vai reforçar ou vai transformar, tá, ideias que foram formuladas anteriormente. Tá? Então, por isso que a gente está colocando aqui o método, né, ou o processo de formação de conhecimento como um processo que tem entradas, transformações, saídas. Né? Ainda que a gente tenha esse contínuo questionamento, né, a revisão daquele conhecimento. Então a gente sempre vai ter aí verdades temporárias, né, e não verdades absolutas como em outras formas de conhecimento. Bom, aqui a gente vai encerrando então essa primeira aula, que tinha por objetivo justamente, né, explicar o que é ciência, em que medida ela se diferencia de outras formas do saber. Né? E eu recomendo fortemente aí a leitura do livro Metodologia Científica, da Losada e da Nunes, que está disponível na biblioteca virtual. Então, tudo o que a gente discutiu na aula de hoje está apresentado no capítulo 1 desse livro. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula.